Eu recebo aqui o deputado federal reeleito, deputado Aloysio Mendes, que vai conversar um pouco com a gente. Deputado, de mais nada, bom dia, obrigado pela gentileza de estar vindo aqui conversar com a gente numa sexta-feira, dia de jogo da Seleção Brasileira. Bom dia, deputado. Muito bom dia, Jorge. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um dia muito especial para todos nós, né? Nossa seleção entra em campo e o pensamento de todo brasileiro hoje é por mais uma vitória, que o Brasil continue caminhando aí nessa trajetória na Copa do Mundo e nos dê uma grande alegria aí no final desse campeonato. E a gente teve como uma grande movimentação na área política o seu ingresso, ou pelo menos um anúncio do seu ingresso no Republicanos. O senhor já havia dito para a gente que dificilmente ficaria no PSC. O PSC não conseguiu atingir a cláusula de barreira, acabou sendo incorporado por um outro partido, que é o Podemos, que acabava não lhe contemplando, só iria sair. Conversou com algumas, eu particularmente imaginava que o senhor poderia ir para o PSD, aí de repente vê a notícia, o senhor vai para o Republicanos. Por que essa decisão, deputado Aloysio? Olha, primeiro que eu já tinha até me manifestado aqui várias vezes que a condição do PSC de não fazer a cláusula de barreira me deixou realmente numa situação difícil de permanecer no partido, né? E quando ele se incorporou ao Podemos, um partido com quem eu já estive lá dentro, tive boas alegrias, fui líder do partido na Câmara, isso inviabilizou a minha permanência no PSC. E eu tive convite de várias legendas a partir da minha reeleição e do PC não ter concluído a cláusula de barreira. Entre eles o PP, do deputado Fufuca, que eu quero agradecer todo o carinho, o presidente Arthur Lira tentou me convencer aí para o PP. Tive convite também do União Brasil, através do vice-presidente também, o Rueda. Também agradeci muito, um partido grande, muito estruturado. E tive conversas muito adiantadas com o PSD e com o Republicano. E aí eu quero fazer uma retrospectiva por que o Republicano. As propostas duas eram muito boas, mas eu tenho uma história com o Republicano. Eu, quando fui eleito deputado federal em 2014 pelo PSDC, o PSDC fez 3 deputados naquela época, nós fizemos um bloco parlamentar, que era o PSDC, o PRTB, o PRP, e nós fizemos naquele momento um bloco com o PRB, que era um partido também pequeno ainda naquela oportunidade, tinha 6 deputados. E eu fui líder desse bloco, né? Era um bloco de 17 deputados. E nessa oportunidade o deputado Marcos Pereira, hoje presidente do Republicano, já era o presidente do PRB. E nós tivemos uma grande parceria, um grande trabalho nesse período que eu fui líder do bloco. E isso nos aproximou muito. E esse meu tempo na Câmara, por vários partidos passei, sempre liderando, fui líder do Podemos, fui líder do PSTC, fui líder do PSC agora, e me aproximei muito do deputado Marcos Pereira. Nós temos uma grande amizade. Quando eu não concluí a cláusula de barreira, o meu partido não concluiu, ele me chamou e disse: Aloysio, nós estamos aqui de braços abertos no Republicano lhe aguardando. Mas eu tinha outras tratativas, disse: Marcos, deixa eu conversar com os outros que me convidaram antes e vou ver qual é a melhor proposta. E acabei, diante de todas as propostas, optando pelo Republicano. Primeiro, pela total autonomia me dada na condução do partido no Estado, foi uma das exigências que eu fiz, né? Com todos os partidos que eu conversei. E também pela boa relação que eu tenho com o Marcos Pereira e também pelas bandeiras dos republicanos terem muito mais a ver com a minha postura partidária e política durante esse meu mandato como deputado federal. Agora, o senhor, como se costuma dizer, chegando. Vai chegar e tendo a oportunidade de comandar o partido. Isso lhe foi assegurado? Chega para presidir o partido a partir de fevereiro? Sem dúvida nenhuma, foi uma das condições que eu coloquei ao presidente Marcos Pereira. E aqui eu queria fazer um agradecimento também ao deputado Gil Cutrim e ao deputado Kleber Verde, que me receberam de braços abertos na legenda, e espero contar com os dois, porque o meu compromisso com o Republicanos, com o presidente Marcos Pereira, é fazer do Republicano um dos maiores partidos do Estado do Maranhão. E eu tenho um dom, eu gosto de fazer isso. Eu peguei o Podemos com 4 deputados, saí como líder com 17 deputados. Eu assumi o PSC também como líder com 8, deixei o PSC com 12 deputados. Eu fiz o PSC que não existia no Estado do Maranhão, hoje nós temos 10 prefeitos, temos mais de 200 vereadores, então eu gosto da construção partidária, né? E essa foi a promessa e o compromisso feito com o presidente Marcos Pereira. É de trabalhar. Claro que o PSC aqui foi bem. Muito bem. O problema é que não depende só do Maranhão. É isso que eu digo. Nós tivemos aqui a 5ª maior votação do Estado, né? Um partido pequeno, com pouco tempo de televisão, com poucos recursos financeiros. Levei um candidato a governador a quase ir ao segundo turno, uma surpresa para todo mundo. Eu acho que o nosso candidato, mesmo perdendo, foi o grande vencedor dessa eleição. E o PSC saiu muito maior dessa eleição do que ele entrou, né? Então, eu tenho essa vocação, eu gosto de fazer isso, eu tenho uma boa equipe para fazer isso. E esse foi meu compromisso com o presidente Marcos Pereira, né? E em função disso, eu pedi a ele que eu tivesse autonomia no Estado para fazer o que eu sei fazer, que é estruturar, fortalecer e fazer com que o Republicano seja, sem dúvida nenhuma, um dos maiores partidos do Estado do Maranhão. Agora,
o republicano já tem um posicionamento nacional? Como é que vai ser do próximo governo que se inicia a partir de 1º de janeiro? Olha, eu conversei muito com o presidente Marcos Pereira, inclusive sobre essa possibilidade do Republicanos ingressar no governo ou não, e hoje o Republicano já fez isso publicamente através do nosso presidente Marcos Pereira. O Republicano vai ter um partido independente dentro dessa próxima legislatura, é um partido grande, e é bom acrescentar também que com a minha ida por Republicanos eu estou levando mais 2 deputados e um senador comigo do PSC, então o Republicano passa a ser a 5ª maior bancada na Câmara Federal, né, suplantando o PSD e o PMDB, e o MDB. Então essa também foi uma das razões de escolher o Republicano. Esses colegas que me acompanham tinham mais simpatia pelo Republicano, né? O senador Cleitinho de Minas Gerais, o deputado Euclides Petersen, a deputada Ione de Minas Gerais, é o grupo que me acompanharam nessa migração. Então, com a minha ida e com mais 2 deputados e um senador, o Republicano passa a ser a 5ª bancada na Câmara Federal, né? E nossa posição é essa: nós vamos votar todos os projetos que sejam de interesse da população brasileira e votaremos contra aqueles projetos que vão contra a filosofia do partido e contra os interesses da nação. Mas o Republicanos não tem, nesse momento, interesse, nem tem conversas avançadas de integrar de imediato o governo que aí está. Agora, estadualmente falando, porque o Republicano era da base do Flávio Dino, quando houve um rompimento lá, o Republicano decidiu apoiar o senador Everton Rocha. Já o Aloísio nunca esteve no grupo político, mas tem uma relação bem mais amistosa com o atual governador Carlos Brandão. Como é que está esse debate? Há essa possibilidade de repente, o Republicano integrar a base do governo Brandão? Olha, Jorge, você foi muito feliz na sua colocação. Eu nunca estive na base do governador Flávio Dino, embora tenha tentado ajudar o governo, né? Eu digo sempre que assim que eu assumi o meu mandato em 2014, apresentei uma emenda para a área de segurança pública do Estado, num gesto que eu acho que é importante, independente de eu ter sido eleito numa base de oposição ao governador, nós temos que trabalhar pelo Maranhão. E o governo não fez o gesto, não cadastrou a emenda, não quis, não teve interesse, né? A partir daquele momento eu percebi que não havia interesse do governo do Estado em trabalhar com o deputado Aloysio Mendes. E fiz o meu trabalho de forma independente, né? E saí de 50 mil votos para 106 mil votos, mesmo sendo oposição aqui ao governador. Continuei na oposição, saí de 106 para 126, mais de 126 mil votos. Então, a minha independência com relação ao governo do Estado do Maranhão nunca foi óbice ao meu desempenho político, né? Mas, sem dúvida nenhuma, com a eleição do governador Carlos Brandão, do qual fui adversário nas eleições de forma respeitosa, sempre tivemos um diálogo muito franco e amistoso. Conheço o governador Brandão há mais de 25 anos, desde que cheguei ao Maranhão. Temos uma boa relação pessoal e temos conversado, sim. Conversei com o governador já 2 oportunidades depois da sua eleição, tive com ele em Brasília recentemente e temos conversado. Eu não tenho nenhuma objeção a futuramente vir apoiar o governador Brandão e temos conversado nesse sentido. Agora, eu estou chegando no partido agora, né? Eu sou uma pessoa de grupo. Eu vou reunir aqueles que estão no Republicanos hoje, vou trazer o grupo que me acompanha já há muito tempo de prefeitos, de vereadores, de apoiadores e faremos uma grande reunião e vamos discutir essa questão sobre a possibilidade de ingressar no governo do governador Carlos Brandão ou de se manter independente e continuar ajudando o governo. Mas não existe nenhuma dificuldade, até pela minha relação pessoal e de amizade com o governador Brandão. E em relação à Prefeitura de São Luís, porque recentemente aí já é o inverso. O Republicano nunca esteve na base do Bright, justamente porque era do Flávio Dino, houve o rompimento, o Republicano, o Kleber Verde levou recentemente o Republicano para a Prefeitura de São Luís, inclusive sendo em tese agraciado com uma secretaria, que foi a Secretaria de Esporte. Como é que o senhor pensa em tratar desse assunto? Bom, é o que eu te disse, nós estamos agora assumindo o partido, embarcando, na verdade, no partido, né? E vamos discutir isso com nossos aliados, com a nossa base. Eu tenho, nos últimos tempos, realmente tem tido um afastamento com o prefeito Braide em função de várias ocorrências aí, né? E nós vamos discutir isso internamente, ver qual é a posição da maioria do nosso partido. Eu disse de forma muito clara ao deputado Kleber Verde que se a indicação do secretário de Turismo for uma indicação pessoal dele, não tenho nada a comentar. É uma indicação dele, ele é deputado federal, tem o seu prestígio, a sua atuação parlamentar, e se esse acordo com o prefeito Braide foi em função da posição pessoal do deputado Kleber Verde, eu não tenho nem o que comentar. Agora, se foi um acordo com o Partido Republicanos, ela será revista, com certeza será revista. Agora, esse afastamento se deve muito também, de repente, pelo apoiamento do Braide agora, nessa eleição, ao senador Everton, ao invés de estar apoiando o Laésio? Não, talvez tenha sido apenas um pequeno detalhe. São vários fatores que vêm se arrastando há muito tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que fui o deputado federal
e eu digo aqui para você e para todos que estão nos ouvindo, que mais aportou recursos na Prefeitura de São Luís no último ano. Não tenho dúvida disso, né? E os números estão aí para dizer isso. Tenho feito muitos gestos ao prefeito Braide. E a contrapartida não tem sido verdadeira. Então a gente entende quando a gente não é bem visto, não é bem quisto, né? Levei o irmão dele para meu partido, elegi o irmão dele no meu partido, né? Ele teria dificuldade em qualquer outro partido, né? E mesmo todos esses gestos não têm sido reconhecidos. Então eu acho que a gente precisa de uma nova conversa, né? E ver realmente se há interesse do prefeito Braide manter essa parceria ou não é interessante a ele. Do meu ponto de vista, pelos sinais recebidos, me parece que não é interessante. E hoje, o acordo com os republicanos feito pelo deputado Kleber Verde é um acordo pessoal do deputado Kleber Verde. Os republicanos hoje têm uma outra direção, tem uma nova gestão e tudo será rediscutido. Agora, até corroborando com isso que o senhor disse sobre a sua postura com relação ao governo do Carlos Brandão, acho que foi semana passada, o senhor esteve com o secretário de Segurança Pública aqui do Maranhão, né, assinando e destinando recursos para a segurança pública aqui do Estado, né? Eu sempre fui um defensor de que a bancada federal no Congresso deve ajudar a segurança pública. A segurança pública é um dos maiores gargalos de qualquer governo com relação aos problemas e com relação ao financiamento. Fazer segurança pública é muito caro, né? E sempre quis ajudar, não tive receptividade do outro governo, né? Tentei, mas não foi possível, e por isso tenho sido o deputado que mais tem investido nas guardas municipais do Maranhão, já que eu não pude fazer investimentos na segurança estadual, tenho feito no municipal. Vou entregar agora no início de dezembro, e convidarei o governador Brandão, inclusive, para essa cerimônia, 18 viaturas para as guardas municipais de vários municípios, né? Então, quando houve essa oportunidade, essa oportunidade de diálogo com o governador Brandão e com o secretário de Segurança Pública, eles me fizeram esse pleito, que é um pleito histórico, ainda mais um pleito para uma organização, para uma instituição que eu criei no Estado do Maranhão, que é o GTA, hoje chamado de CTA. Então, tive toda a simpatia e, como presidente da Comissão de Segurança Pública do Congresso, como eu tenho o poder de, dentro do recurso que a comissão tem, destinar parte desse recurso para ações de segurança pública, tirei um recurso de 30 milhões de reais e aportei para uma emenda para aquisição de uma aeronave para o CTA, que é uma aeronave Caravan hoje, uma aeronave multimissão, que será muito importante para o nosso Estado. Também tive com o governador e sinalizei para ele, o governo do Maranhão estava com uma certa dificuldade de conseguir um recurso para o Alimenta Leite, que é um plano muito importante do governo federal, que aporta recursos para aquisição de leite e distribuição para as famílias de baixa renda. E consegui destinar 10 milhões de reais agora esse mês também para o Alimenta Leite aqui do Maranhão, e já comuniquei ao governador Brandão. E importante dizer que havia um entrave burocrático no governo do Estado do Maranhão. O governador Brandão, no mesmo momento, ligou para o secretário, destravou e o recurso já foi destinado. Então, já tenho feito gestos, já tenho feito trabalhos, porque esse é o nosso trabalho, né? Independente de sermos da base ou não, nós temos que trabalhar em prol do nosso Estado, né? E eu vejo que nesse governo eu terei muito mais condição, porque sempre quis fazer isso, de continuar ajudando também o governo do Estado do Maranhão. Agora, o que a gente tem ouvido falar é que o ex-governador Flávio Dino, eleito senador, pode ocupar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é uma pasta importante, uma bandeira que o senhor tem defendido arduamente desde a sua primeira eleição, e acho que vai continuar defendendo. O senhor acha que isso pode acabar atrapalhando o seu posicionamento, sua tentativa de continuar ajudando, destinando recursos para o Maranhão nessa área da segurança pública, via, de repente, o próprio Ministério? Eu acho que não. Primeiro que essa especulação com relação ao ex-governador Flávio Dino não foi concretizada ainda. E mesmo que o seja, e eu acho que ainda existem alguns óbices a essa indicação, ele será ministro de Estado e eu serei deputado federal, de uma bancada muito forte na Câmara Federal, né? E continuarei na Comissão de Segurança Pública. A bancada da Segurança Pública hoje no Congresso é a maior bancada hoje eleita agora nessa última legislatura. Essa é a minha próxima pergunta. Aumentou a bancada de segurança pública? Significativamente. Nós tínhamos 43 representantes das forças de segurança pública, somos 68 agora, né? Tivemos uma reunião anteontem na casa do presidente Arthur Lira com a bancada. Contando com os que vão assumir. Contando com os que vão assumir, né? Com os que se reelegeram e os que irão assumir. Tivemos, inclusive, uma reunião com o presidente Arthur Lira na quarta-feira, né? Onde eu levei a bancada como presidente da Comissão de Segurança Pública, levei toda a bancada de segurança, não só os reeleitos, como os que foram eleitos agora, e firmamos um compromisso com o presidente Arthur Lira, que será o novo presidente da casa, não tenho dúvida disso. E ele foi um grande parceiro da segurança pública. Eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, tive no presidente Arthur Lira um grande parceiro. Aprovamos projetos que estavam há mais de 16 anos na casa. Por exemplo, o fim das saidinhas
né, temporárias. Mas né? aí esse projeto? Foi aprovado, aprovamos na comissão, aprovamos no plenário por mais de 400 votos, né? E ele agora será sancionado, né? Aprovamos também uma lei que tipifica o novo cangaço, que são essas organizações criminosas que tomam a cidade, também um projeto que estava há muitos anos se arrastando. Então, tivemos nessa gestão minha na frente da Segurança Pública, da comissão, grandes avanços, e contando com o apoio do presidente Arthur Lira, e levamos a ele esse pleito, que queremos continuar tendo no presidente da casa esse apoio. E é uma bancada hoje que precisa ser respeitada. É uma bancada grande, uma bancada que ela se divide em vários partidos, mas ela tem 68 deputados com fidelidade a essa causa da segurança pública. E eu acredito que se vier a ser ministro da Justiça, o que não está concretizado ainda, e ainda existe a discussão da divisão da pasta, né, que está muito forte, é uma promessa do presidente Lula, né, as forças de segurança pública, e esse assunto ainda está sendo discutido na transição. Mas independente disso, qualquer que seja o governador, o ministro da Justiça, eu sentarei com ele, porque aí na condição de deputado federal e ele de ministro, ele terá que receber o deputado Aloysio Mendes, e continuarei trabalhando em prol não só da segurança pública do nosso Estado, mas da segurança pública do nosso país, que é um dos assuntos que mais incomoda a população brasileira. Agora, deputado Aloysio, só para pegar esse gancho, para não deixar passar, você tem receio de que a partir de 1º de janeiro é um novo presidente, que de repente essa questão da saidinha bancária, que é uma coisa que aqui, quase todo dia nessa bancada, a gente vê que a população clama por isso, de ter algum óbice, de ser vetado esse projeto pelo novo presidente. Existe a possibilidade de tentar acelerar que o atual presidente, que é um defensor também dessa tese, sancione logo? Eu acredito que sim, e mais do que isso, Jorge, eu acho que o presidente Lula, a gente sabe que ele é um grande articulador político. Um projeto de lei que foi votado por 400 deputados, né? Já tinha sido aprovado no Senado e passou, ele dificilmente irá contra um projeto dele, porque o presidente Lula está na construção de uma base parlamentar. Né? Uma atitude dessa pode desagregar uma base parlamentar importante para ele. Né? Não vejo essa possibilidade, até porque um presidente da República, se vier a vetar um projeto desse, que foi votado com a imensa maioria dos deputados, esse veto será derrubado. Né? E esse desgaste para o presidente Lula não é necessário no momento da condução e da articulação de uma grande bancada. Né? E é, como você disse, um assunto que mobiliza grande parte da sociedade brasileira. Né? Para você ver, são algumas excrescências da legislação brasileira. Não existe esse instrumento em nenhum país do mundo, como não existe a visita íntima em nenhum país do mundo. Né? Então nós precisamos corrigir essas distorções, porque hoje, sem dúvida nenhuma, o sistema penitenciário carcerário brasileiro é um dos grandes fomentadores da insegurança da nossa sociedade. E nós precisamos atuar nesse setor também, dando condições aos presos de vida digna, mas dando também a eles a punição necessária e o rigor necessário àqueles que cometem crimes. O senhor já deu um spoiler aí pra gente. Tá tudo encaminhado para a reeleição do Arthur Lira? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma das verdades mais cristalinas hoje no Congresso Nacional. No Senado ainda existe alguma dúvida com relação à recondução do presidente Rodrigo Pacheco, que eu acredito também que será reconduzido, mas não está. Mas o presidente Arthur Lira hoje tem o apoio de mais de 450 deputados. Né? E ele foi um grande presidente dessa casa, deu autonomia à casa, deu respeitabilidade a essa casa, é um grande cumpridor de compromissos, e o governo que aí chega, o presidente Lula, vai precisar de um presidente da casa que faça isso, que entregue aquilo que promete. Né? E o presidente Arthur Lira tem esse dom. Ele consegue, dada a sua grande relação com a Câmara dos Deputados, com os seus colegas, consegue entregar aquilo que se compromete a fazer. Então eu não tenho dúvida nenhuma que no dia 2 de fevereiro nós iremos votar pela recondução do presidente Arthur Lira, talvez com uma votação muito mais expressiva do que foi a última condução. Agora, deputado Aloysio, o senhor foi sempre defensor, até por pensar em boa parte parecido com o presidente atual, o Jair Bolsonaro. Mas, só está falando o tempo todo, 1º de janeiro, novo presidente, a eleição acabou mesmo. Não há dúvida sobre isso, né, Jorge? Eu acho que a gente, quando entra numa eleição, a gente tem que ter a consciência que senta para ganhar ou para perder, né? E o perdedor tem que saber disso. Não tem né? terceiro turno. Não tem terceiro turno, nós precisamos ter a maturidade e a responsabilidade de entender que a democracia é assim, né? E não posso negar que foi uma eleição muito difícil, né? O país saiu praticamente dividido dessas eleições, mas eu acho que o próximo presidente, o presidente Lula, ele tem um dos grandes desafios dele é reunificar esse país, né? Essa
distorção que a gente tem observado já há algum tempo, desde o impeachment da presidente Dilma, é de que o país está dividido, isso não pode prevalecer. Nós temos famílias divididas, né? Eu tive problemas sérios, eu votei contra o impeachment por uma questão pessoal e tal, e na minha família praticamente deixaram de falar comigo. E agora também eu tenho visto amigos, colegas, onde a família se dividiu entre aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro e o presidente Lula. Isso precisa acabar. A política é importante. Eu até imaginei que a Copa pudesse dar uma ajudada, mas Não quando consegue. o Neymar, mas quando o Richarlison fez o gol, disse que não, esse é o único que votou em Lula. E Neymar machucou logo depois, tá vendo? Esse apoiava Bolsonaro. Rapaz, eu digo, que lógica é essa, Para cara? você ver a que ponto chegou a polarização nesse país. O futebol, que sempre foi uma coisa que uniu todos nós, nesse momento está fazendo isso. Nós estamos, tem gente investindo e apostando e torcendo para que o maior craque da seleção brasileira não jogue a Copa do Mundo. Quebra a perna, o cara precisa Isso é jogar a um perna. sinal da intransigência e da polarização que o país atingiu. E nós precisamos resolver isso, né? A eleição passou, cada um defendeu as suas bandeiras, os seus princípios. Agora o país precisa avançar. Nós teremos 4 anos de um novo presidente e nós temos que pensar no país, né? Eu acho que esse será um dos grandes desafios desafios do novo presidente. E pelos primeiros gestos que eu tenho visto do novo presidente, do presidente Lula, ele tem essa consciência. Está chamando para compor o governo partidos que não estavam na sua base de apoio, partidos importantes no Congresso, porque ele terá um Congresso hoje muito mais combativo do que ele teve nos 2 governos dele. Nós não podemos deixar de ressaltar que hoje o Congresso foi majoritariamente eleito de centro-direita. São pessoas mais conservadoras. Mas essas pessoas também pensam no bem do país. Não vão votar quanto pior, melhor, né? E o presidente Lula tem ciência disso e tem feito, né, esses gestos de dizer, olha, eu preciso contar com vocês. E eu acho que ele terá simpatia nas pautas de interesse do Brasil de grande parte do Congresso Nacional. Deixa eu só oportunizar aqui alguns ouvintes. Bom dia, Jorge. Ismar Rocha, de Mirador. Queria fazer uma pergunta ao deputado Aloysio. Ele quer saber se o Laércio Bonfim e o seu grupo vai acompanhar o senhor e se filiar também ao Republicanos. Olha, eu tenho feito, primeiro que eu tenho conversado com todo o meu grupo sobre essa migração partidária, inclusive com o nosso amigo Laércio Bonfim. Todos eles estavam esperando essa minha decisão e com todos que eu conversei, a disposição é de nos acompanhar para a nova legenda. Laércio Bonfim, os nossos prefeitos, nossos vereadores, as lideranças que nos acompanham. Então, mas nós teremos uma conversa com todos eles, né? Já tenho feito, inclusive daqueles que estão no Republicanos e que não faziam parte do nosso grupo político. Eu faço questão de fazer... A ideia é não deixar ninguém sair? A minha ideia é que todos permaneçam, né? terão todo o espaço necessário. Já garantiu ao deputado Kleber Verde que os municípios onde ele foi votado continuarão sob o seu comando, ao deputado Gil Coutrin também. A gente faz política ciscando para dentro, não para fora, né? E essa é a minha intenção, é que os que já estão no Republicanos permaneçam e que o nosso grupo, que me acompanha já desde a época do Podemos e no PC, também irá nos acompanhar e com isso nós iremos fortalecer muito o Republicanos a partir de janeiro desse ano. É isso que eu lhe perguntava, já tem eleições daqui a 2 anos, eleições municipais. A ideia é ampliar aí o número de municípios que o Republicanos hoje possa ter como prefeitos? Sem dúvida, nós temos um partido hoje que tem uma estrutura, pela primeira vez eu estou num partido que tem uma boa estrutura. Eu sempre comandei legendas pequenas e médias, né? E mesmo com isso, crescendo, né? fizemos grandes avanços aqui. Um exemplo é o PSC. Peguei o PSC, não existia no Estado, e lançamos um candidato ao governo que fez um grande trabalho, elegemos 11 prefeitos, temos hoje uma bancada muito grande de vereadores, né? E o Republicanos não, ele é um partido diferente, ele conta com tempo de televisão maior, ele conta com um fundo eleitoral maior, ele tem uma direção nacional muito focada no crescimento no partido, coisa que eu tive muita dificuldade, tanto no PSC quanto no Podemos, né? E essa foi uma das questões que me fez decidir pelo Republicanos. O presidente Marcos Pereira tem esse lado. Ele quer ver o partido crescer e ele tem crescido em todas as eleições, né? E me deu total autonomia e vai me dar condição, inclusive, para que o Republicano seja uma das maiores legendas. Então, eu não tenho dúvida de que nós vamos enfrentar as próximas eleições muito mais fortes, né? Muito mais assim robustecidos e seremos um dos partidos que será mais assim bem situado na eleição de 2024. Deputado federal Aloysio Mendes, agora de Casa Nova, no Republicanos, queria lhe agradecer gentilmente ter vindo aqui numa sexta-feira, conversado com a gente e desejar boa sorte nesse novo caminho, nessa nova casa, agora no Republicanos. O senhor continua representando muito bem o estado do Maranhão, ajudando o nosso estado, nossa cidade, todos os outros municípios aqui do estado do Maranhão. Muito obrigado pela gentileza,
Bom dia e bom jogo hoje, daqui a pouquinho, né? Muito obrigado, Jorge, mais uma vez pela oportunidade. Quero agradecer e dizer aqui mais uma vez que nova casa, mas a mesma disposição de continuar sendo um político que agrega, que soma e que trabalha em grupo.